Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 motivos que levam o seu cliente a te pedir desconto ou a procurar um outro profissional. Antes de iniciar e começar a falar desses motivos que levam o cliente a te pedir desconto ou a procurar um outro profissional, qual é o tipo de cliente que você se encaixa? Eu, particularmente, não tenho costume de pedir desconto ou coisas do tipo, tá? Eu não tenho esse tipo de hábito. O meu hábito é mais silencioso. Quando eu vejo que algo não tem tanto valor, eu vou procurar outro e eu não falo nada. Mas existem outras pessoas que pedem desconto, pedem pra você baixar o preço. Com certeza você já passou por algumas dessas situações. Eu já passei diversas vezes por essas situações, principalmente quando eu comecei a fotografar. Porque quando você trabalha pra alguém, eu, por exemplo, eu dava aula, então eu não tinha esse problema, né? Porque eu tinha um salário fixo e tudo bem. Mas quando você começa a empreender, você começa a ver o universo, né, empreendedor com outros olhos. Então você começa a ver situações e a estar em situações que você às vezes nem sabe lidar. Quando eu comecei a fotografar, eu ouvi muito: ah, mas o fulano cobra mais barato. Nossa, mas eu não tenho como pagar esse daí, tá muito caro. Vou conversar com meu marido e depois eu falo com você. Será que você consegue me dar um descontinho? Posso te pagar quando o trabalho estiver pronto? Será que eu posso parcelar esse valor e ir te pagando depois que as fotos ficarem prontas? Em quais desses você se identifica? Eu já passei por tudo isso mesmo. E sei lá, eu acho que uma porcentagem muito grande dos fotógrafos já passaram por isso também. E eu ficava muito triste, porque eu não sabia como agir, eu não sabia o que eu tinha que fazer, às vezes eu não sabia nem o que responder, porque geralmente essas pessoas chegam e falam contigo numa situação em que você muitas vezes não tem como não dizer não. Elas acabam, né, ficando em cima e você fica sem graça, você não quer perder o cliente, você não quer perder aquela oportunidade de estar fotografando aquela pessoa, então você acaba entrando no jogo da pessoa. E aí, o que você deve fazer para poder estar contornando essa situação? Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo e só parou de acontecer quando eu consegui criar uma diferenciação no meu trabalho. Quando eu comecei a fazer com que as mulheres tivessem desejo pelo meu trabalho. Quando as mulheres, por exemplo, elas entram numa loja de perfume ou de joias e elas começam a ver tudo aquilo ali, sabe? Uma bolsa, enfim, de grandes marcas, elas não vão pedir desconto por aquilo ali, porque elas super entendem o quanto aquilo ali vale o que está sendo cobrado. Então, para eu conseguir contornar isso, e eu vou te falar, passei por esses momentos diversas vezes, muitas vezes, foram muitos anos tentando contornar essa situação que era extremamente chata. Não foi fácil, eu tive que engolir muito sapo, tive que escutar muita coisa para tentar compreender, começar a compreender o que eu poderia fazer para estar contornando essa história. Mas até isso acontecer, foram muitos anos, né, na fotografia e tentando compreender o que eu poderia fazer. Então hoje eu vou te dar 7 motivos, escreva bem, 7 motivos que levam o seu cliente a te pedir desconto ou a procurar um outro profissional. O primeiro motivo que eu identifiquei é você ser um fotógrafo genérico. Se ele identifica que você faz o mesmo tipo de trabalho que o outro, que você oferece as mesmas coisas que o outro, e ele não vai saber identificar a diferença entre vocês dois, pode ter certeza que ele vai procurar o outro. Igual um exemplo que eu já dei. Se aqui nesse mercado vende esse tomate e é R$5 e no outro vende a R$4, por que eu vou ficar comprando nesse mercado aqui? É lógico que eu vou para esse. Ele vai me oferecer benefícios, nem que seja um desconto. E olha, às vezes querem qualquer desconto, tá? Às vezes é, assim, um ensaio que é R$500 e no outro lugar é 479. Ele vai para 479, porque para ele, na cabeça dele, essa quebrada entre 4 e o 5 já faz ficar muito mais barato, tá? Eu ainda vou falar sobre essas estratégias de números também, que é algo bem legal, mas isso vai ser mais pra frente. Se ele vê que ele pode ter com outro fotógrafo o que ele teria com você, só que o dele é mais barato, ele vai até lá. Não tenha dúvidas disso, isso vai acontecer. Segundo motivo,
Falta de criatividade. Muitas vezes eles estão procurando coisas diferentes. Então vamos supor, aqui no Rio de Janeiro existem diversos fotógrafos, né, que fazem, por exemplo, fotografia de gestante. E às vezes um criou algo diferente. Todos aqueles outros provavelmente vão fazer algo parecido, tá? Então, onde é que eles vão? Naquele primeiro. Porque ele tem algo diferente. Ele usou a criatividade dele para estar fazendo aquele produto diferente. Então, no meu entendimento, quando você cria algo diferente, você tem uma criatividade, né, algo a mais a acrescentar, nem que seja mínima, tende as pessoas a te procurarem por aquilo. Então, se ele tá vendo que o seu ensaio fotográfico é muito parecido com o de todos os outros, pode ser que ele perca o interesse sim em fazer um ensaio fotográfico com você, porque ele vai querer buscar o diferente. Isso não é uma regra, mas é algo que eu comecei a perceber de acordo com que andava o meu trabalho, tá? Então, se você é genérico, você não tem criatividade, ele vai no que é mais barato, ou ele vai te pedir um desconto, tá? Ou vai querer conduzir como que vai ser o preço do seu serviço. Terceiro motivo, falta de produção. Quando eu comecei a fazer ensaios gestantes, eu percebi que quando as meninas vinham querer fazer o ensaio comigo, uma das primeiras perguntas que elas faziam era: você tem figurino? Você tem os tecidos? Porque, né, era uma onda de tecidos esvoaçantes, aqueles tecidos enormes caindo, não sei se vocês lembram disso, virou febre, né? Todo mundo queria foto desse jeito nessa época em que eu fazia ensaio gestante. Então, elas sempre vinham e perguntavam logo isso, se eu tinha figurino ou se eu tinha os tecidos também. Porque você entende que a situação da gestante, então, é muito delicada, porque ela vai estar adquirindo diversos produtos ou acessórios ou figurinos para um ensaio na qual ela não vai estar mais usando. Então, a maioria das gestantes que já entraram em contato comigo, e hoje em dia, isso na época que eu fazia ensaios mais genéricos, então elas sempre queriam saber se eu tinha produção, figurinos e tecidos para poder estar fazendo ensaio. Quando eu não tinha, elas não voltavam mais, tá? Então eu percebi que isso era um impedimento. Hoje, como eu trabalho só com a fotografia fine art, mas atendo gestantes e mulheres, elas também fazem essa mesma pergunta. Se eu já tenho alguma coisa, acessório, figurino, como que isso funciona? Eu acho que 80% das pessoas que entram em contato comigo, elas já perguntam logo isso. Se os figurinos são meus, como que é, se é alugado, se tem que alugar em algum lugar. Quando eu falo que são meus, que elas vão poder escolher dentro dos pacotes que elas escolhem, isso já dá um alívio muito grande, porque elas algumas vezes falam: ai, graças a Deus, ai, ainda bem, porque eu não ia ter como ter algo diferente, eu não tenho nada diferente, eu não ia comprar o figurino para poder estar fazendo um ensaio fotográfico. Então, quando você tem uma produção, isso vai estar agregando muito valor ao seu trabalho, porque na maioria das vezes elas não querem ter esse tipo de custo. Quarto motivo que me fez dar diversos descontos e deixar a pessoa pagar como ela quisesse no meu trabalho era a necessidade de estar fechando o trabalho imediato. Existem pessoas que elas já têm essa mania, que se torna até um vício, de ficar barganhando, e elas conseguem identificar como é que está a sua situação, sabe? Até mesmo o seu emocional. Elas conseguem identificar quando você está precisando muito fechar aquele trabalho. Principalmente se um motivo que eu sei que, principalmente agora na pandemia, né, que veio, e eu sei que prejudicou muitos fotógrafos, principalmente quando o motivo você precisa fechar a conta do mês e você precisa atingir mais X ensaios naquele mês. Ou seja, você precisa ter mais 3, 4, 5 ensaios naquele mês para poder estar incluindo na sua renda. Então, tem algumas pessoas que conseguem identificar nisso. Elas conseguem ver que você tem uma necessidade de estar fazendo aquele trabalho. Então, automaticamente, elas já chegam e me falam: olha, eu só tenho X, pode fazer por esse valor? Olha, eu vou fazer esse trabalho com você, mas eu sei que muitas pessoas vão vir e procurar você para fazer o ensaio também através de mim. Você pode fazer por um valor mais barato? E quando ela vê que você tem essa necessidade, ela vai chegar e vai falar isso para você. E daí, você vai falar o quê? Não dá.
E aí o que ela faz? Então deixa, eu vou fazer com outra pessoa. E aí o que você faz? Não, tá bom. Vamos fazer assim. Eu vou fazer só pra você. Enfim, elas conseguem identificar uma certa necessidade da pessoa, até porque elas já fazem isso direto, tá? Então elas conseguem identificar isso na pessoa, o que faz com que elas comecem a dar as alternativas até com que você feche. Então qual é a grande dica que eu dou para essa alternativa? Você não pode deixar que o seu cliente veja algum tipo de vulnerabilidade em você. Isso acaba fazendo com que ele crie diversas alternativas para poder estar te pedindo desconto ou te oferecendo algumas outras coisas em troca. Eu acho que tudo tem um limite. Eu identifico que isso não seja uma boa alternativa para o meu trabalho, tá? E eu acredito que para vários outros também. Porque quando você chega e faz isso uma vez, você acaba criando o hábito de fazer isso diversas vezes. E os seus clientes, eles nunca vão querer pagar o valor que você está cobrando, porque você já fez isso diversas vezes. Quinto motivo: fazer inúmeras promoções e colocar na internet. Uma vez que você anuncia que está fazendo uma promoção, automaticamente você vai estar atraindo só o público que procura qualquer tipo de promoção. E na real, ele não vai estar pagando o valor real do seu trabalho, porque é uma promoção. Eu me lembro que uma vez eu coloquei na internet que eu estava fazendo promoção. Cara, essa foi a última vez que eu fiz algum tipo de promoção, já tem muito tempo. E teve uma cliente que ela veio e me perguntou: Roberta, quando será a próxima promoção? Porque eu quero fazer um ensaio. E daí eu fui e falei: não sei. E aí ela foi e falou: tá bom, vou ficar no aguardo. Um ano depois, ela me mandou mensagem de novo: Roberta, e aí, você vai fazer quando uma promoção? Ou seja, eu percebi que ela estava esperando por alguma promoção, não sei nem se ela ia fechar, mas para poder estar fazendo um ensaio fotográfico comigo. E depois ela não apareceu mais. Mas eu fiquei pensando, cara, a mulher ficou esperando esse tempo inteiro. E a promoção seria o quê? De 50 reais, de 100 reais? Não dou tanto valor a mais assim de desconto, né, naquela época, para poder estar fazendo promoção. E existem pessoas que ficam viciadas e elas só vão comprar quando estiver o nome promoção, tanto por cento de desconto, corra e tal, que não sei o que, sabe? Aquela adrenalina, tem gente que só fica esperando isso. Só que acaba que elas veem que você já tem esse hábito de fazer promoção, então elas só vão fechar contigo quando tiver promoção. Tá? Elas não entendem que o seu trabalho vale mais. Elas entendem que o seu trabalho vale para ela quando estiver na promoção. E aí, até quando vale ficar colocando na internet que você tá fazendo promoção? Sabe o que eu já fiz e que deu super certo? Depois que eu fecho com as clientes, né, e que já fiz o ensaio delas, às vezes eu dava uma espécie de bônus para elas e assim, dava um cardzinho. Você ganhou 5%, 10% no próximo ensaio e você pode usar em até 6 meses. Isso é uma espécie de promoção que eu vou estar fazendo com uma cliente que já fez o ensaio comigo. Automaticamente, provavelmente, ela vai fazer o ensaio de novo, tá? Porque se ela gostou do ensaio com você, ela vai voltar e vai fazer isso de novo. E eu automaticamente não vou estar atraindo um público, chamando a atenção de um público que quer pagar só se o seu trabalho estiver na promoção. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos? Não fale em promoção, não dê promoção. Se você quiser dar algum tipo de desconto, fazer alguma coisa diferente, tente fazer com que isso não seja tão explícito assim na internet, sabe? Faça algo mais sutil, igual eu já fiz. Faça com quem já fechou trabalho com você, porque quando a pessoa compra uma vez, a tendência dela é que ela possa comprar outras vezes. Eu tenho diversas clientes que fazem um ensaio comigo por ano, sabe? Ou quando eu tenho um cenário diferente, elas vêm aqui e fazem esse ensaio diferente e estão sempre vindo aqui. Porque são clientes que gostam do trabalho, conseguem ver valor naquilo dali que eu estou entregando também. Sexto motivo que leva o seu cliente a te pedir desconto ou a procurar um outro profissional. Ele não consegue ver valor no que você oferece a partir do quanto você cobra. No final, a percepção do cliente tem que ser muito maior
do que ele tá levando para casa. Ele tem que ter uma percepção do seu trabalho, do seu serviço, do que você tá vendendo muito maior. Porque no final, eles sempre têm que ter uma sensação de que eles estão fazendo uma super compra. Vou dar um exemplo. Vai em alguém, faça esse teste e faça a seguinte pergunta: o que você acha de um ensaio fotográfico com 5 fotos por R$400? Faça essa pergunta, porque automaticamente ela já vai fazer as contas e vai ver que essa foto sai por quase R$100, vai sair por R$80. O que você faz com R$80? Será que vale a pena R$80 uma foto? Sabe? Uma pizza é quanto? É R$80, mas eu tô comendo com a família. R$80 uma foto é muito caro, sabe? Eu consigo comprar uma capinha de celular por R$80, eu consigo comprar pagar 2 entradas no cinema, eu consigo fazer diversas, eu consigo comprar uma blusa, eu consigo comprar um sapatinho, uma sapatilha, eu consigo comprar um monte de coisas com R$80 e eu vou pagar uma foto. R$80 é caro, sabe? Então, a pessoa não pode ter essa percepção de que aquilo que você está oferecendo é caro. Agora, se você chegar e oferecer para a pessoa, olha só, eu tenho a oportunidade de você estar levando para casa 5 retratos, na qual eles vão parecer uma obra de arte. As fotos elas serão trabalhadas, você vai ter uma produção incrível, você vai ter um figurino, acessórios e todo um ambiente na qual você vai estar parecendo obras de arte, iguais aos quadros de antigamente, só que ao invés de quadro, você vai estar fazendo um ensaio fotográfico e você vai levar tudo isso por R$400. A percepção pode ser, claro, nem todo mundo vai querer, né? Mas a percepção muda. Por quê? Você aqui de um lado, você tem 5 fotos por R$400 e aqui você tem 5 retratos trabalhados com produção, figurinos, acessórios, em um ambiente na qual a pessoa, num cenário na qual a pessoa vai estar parecendo uma obra de arte. E a finalização com a edição, a pessoa vai estar no final parecendo uma obra de arte. A percepção de valor muda, porque quando você oferece 5 fotos são só 5 fotos. Meu celular também faz 5 fotos. Mas agora quando você oferece esse tipo de serviço, onde a pessoa vai estar parecendo uma obra de arte e ela vai estar parecendo... vai estar com todo figurino e cenário e... enfim, todas essas coisas inclusas, ela vai se lembrar de... quadros, de pintores, de coisas do tipo, e vão se lembrar que aquilo era caro, era algo que nem todo mundo tinha acesso. Então a percepção vai mudar, principalmente se você conseguir fazer com que a pessoa entenda que ela não consegue fazer aquilo ali sozinha. Porque às vezes a gente fala um ensaio fotográfico, vamos fazer uma foto e tal. Isso eu faço com meu celular. Sabe? Hoje em dia os celulares estão maravilhosos e você consegue ver, você tem um iPhone, um Samsung e ele vai conseguir fazer uma foto ótima, depois você pega um aplicativo, bota o filtro lá e faz algumas mudanças e você vai estar maravilhosa, sabe? Então, muitas pessoas acham que isso ele pode fazer. Agora, isso tudo que eu falei aqui, onde você vai transformar a pessoa em obra de arte e vai ter figurino e cenário e, enfim... todas essas coisas inclusas, e a edição é diferente, tudo é diferente, a percepção muda totalmente. Então, esses 400 que não valiam para essas 5 fotos aqui, valem para essas fotos aqui. E eu tô falando isso porque eu trabalho dessa forma com as minhas clientes. E algumas chegam aqui e querem somente 5 fotos por esse valor. Então, eu entendo que a percepção muda, sabe? Tô falando isso porque eu sei que tem fotógrafos que fazem um ensaio fotográfico com todas as fotos e cobram esse valor que eu cobro em 5 fotos. Então, você tem que entender e tentar passar para o seu cliente a percepção de valor do que ele está levando para casa. O cliente, ele sempre tem que achar que ele fez uma ótima compra, sabe? No final, ele tem que ficar achando incrível o quanto ele pagou barato, mas nem sempre esse barato
é por conta do valor que ele está pagando, e sim na percepção de compra, no quanto de valor que ele está vendo naquilo ali. E o último, e não menos importante, é você consegue passar para o seu cliente qual a definição do seu trabalho, o que significa o seu trabalho. Você já parou para pensar por que você fotografa, o que você quer com o seu trabalho, o que ele significa para você e o que ele significa para o seu cliente? Seus clientes conseguem ter noção disso? Por quê? Quando eu comecei a fazer fotografia fine art, por exemplo, algumas pessoas elas só entendiam que era um monte de mulher fantasiada com uma foto editada. E na real, não é isso. O meu intuito é transformar as pessoas em obras de arte. Eu quero que o meu público, né, o público que me procura, e é um público que já gosta de obras de arte, eu quero que eles se sintam num quadro, numa obra de arte. Eu quero que eles se conectem com a natureza, porque um dos meus objetivos com o meu trabalho também é conectar a pessoa na natureza, sabe? Levá-la em lugares em que ela não vai. Eu já tive em lugares em floresta na qual a pessoa falou: nossa, eu nunca tive numa floresta, sabe? E eu quero que ela entenda que aquele ambiente ali não é algo distante, que a gente pode ter uma natureza, sabe? Tá em contato com a natureza em qualquer momento que a gente quiser. E eu quero registrar isso através da minha fotografia. Eu quero que a pessoa tenha contato com a natureza, eu quero que a pessoa tenha contato com as artes e eu quero transformar a pessoa em obra de arte. Eu sempre tento deixar isso tudo muito claro. Porque o meu principal objetivo, né, minha missão com essas mulheres é fazer com que elas se conectem com a natureza e com as artes. Então eu tenho isso muito definido para o meu público a partir das minhas postagens aqui nas redes sociais, a partir do meu site, a partir do PDF que eu envio para elas com o meu orçamento, da conversa que eu tenho com elas no WhatsApp, direct, enfim, para poder estar conversando sobre os ensaios. Então eu tenho isso muito definido, o que faz com que as pessoas, né, as mulheres que me procuram para poder estar fazendo os ensaios, me vejam como uma primeira opção, porque elas não querem só um ensaio fotográfico. Eu digo o que eu faço através do ensaio e é aquilo ali que elas querem, sabe? Independente, às vezes, até do resultado da foto, porque o que elas querem de verdade é estar tendo aquela experiência ali naquele momento, sabe? Muitas nem têm o resultado, mas já me agradecem por ter feito parte daquilo ali, ter feito parte do meu trabalho, ter passado aquela manhã comigo fazendo aquele ensaio fotográfico. Então você vê que independente de quanto eu cobro, independente do quanto, de onde eu moro, né, que é aqui no Rio, e eu atendo milhares de mulheres do país inteiro e até fora do país eu já atendi também. Então, independente disso tudo, elas me veem como uma primeira opção. E por que elas me veem como a primeira opção? Porque além de todos esses outros motivos que eu consegui contornar para o pessoal não me pedir mais desconto, que eu tive que mudar, né, para as pessoas conseguirem ver mais valor ao meu trabalho, eu acredito que esse sétimo motivo seja um dos principais, o propósito que eu consigo passar para as pessoas através da minha fotografia. E aí faz com que elas me escolham e que eu seja a primeira opção da lista delas. E isso tudo começou a partir do momento que eu consegui mostrar para elas esse meu propósito. No início não, porque no início era só um monte de mulher fantasiada e com foto editada, sabe? Era diferente. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho um propósito totalmente diferente com a minha fotografia. Então vamos lá. Hoje eu falei sobre os 7 motivos que levam o seu cliente a te pedir desconto e a procurar um outro profissional. E quais são eles? O primeiro, número 1, genérico, você ser genérico. Número 2, falta de criatividade. Isso engloba também, eu acredito que na parte do genérico, onde as pessoas veem que você não faz diferente e elas não vão querer algo genérico, tá? Número 3, falta de produção. Ah, Roberta, mas eu não tenho dinheiro para produção. Fica tranquilo que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, como que a gente consegue fazer. No início eu também não tinha dinheiro pra produção. E o que eu fazia? Improvisava com tecido, sabe? Com 2 metros de tecido, que você vai gastar R$14, você consegue fazer um vestido e vai ficar lindo também.
Fica atento aqui aos vídeos que eu vou chegar nesse dia. Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou dar vários exemplos de como a gente pode estar fazendo roupas bem baratas só com tecido. O que você não pode fazer é inventar desculpa porque você não tem o cenário, porque você não tem a câmera ideal, porque você não tem a luz ideal, não tem figurino ideal, a lente ideal, enfim. A gente não precisa inventar esse tipo de desculpa, porque tudo que a gente quer, a gente consegue dar um jeito. Você já deve ter ouvido isso por aí, e é verdade. E eu falo isso com experiência própria, porque eu dava o meu jeito também para poder estar fazendo as minhas coisas. Então, você não precisa se preocupar quanto à produção. Número 4, necessidade de fechamento do ensaio. Não deixa o seu cliente entender que você precisa estar fazendo aquele ensaio ali, principalmente porque você precisa de dinheiro. Não deixa o cliente entender isso, por mais que você precise, tá? Muitas pessoas são persuasivas e elas vão conseguir conduzir e pegar o seu ponto fraco. E daí mandar no quanto você vai cobrar. Mandar no quanto você vai estar cobrando no ensaio, em como ela vai estar te pagando. E eu falo isso também porque eu já passei e muito por isso, tá? Eu era uma bobona. Número 5. Fazer várias promoções e colocar na internet. Cara, para com isso, para com esse lance de promoção. Os clientes, eles vão continuar aparecendo. Você precisa ter mais confiança no seu trabalho e entender que você vai estar atraindo pessoas para poder estar fazendo seu ensaio, independente de ser promoção ou não. Porque você precisa atrair pessoas que confiem e que gostem de verdade no seu trabalho. E não porque elas estão procurando um preço mais barato. Então, para com essa história de promoção e começa a fazer algo diferente. Aproveita que a gente está em janeiro de 2022 e faz algo diferente também. Número 6. Percepção de compra. Elas não conseguem ver valor no quanto você está cobrando. Por mais, independente do quanto seja, tá? Se é 100 reais, 200 reais, 1.000 reais o seu trabalho. Ela precisa entender essa percepção de valor. Percepção no quanto você está cobrando e no que você está entregando para o cliente. E por fim, o 7º motivo, que seria a falta de propósito. Você está fotografando e você não sabe nem por quê. Você precisa ter um propósito na sua fotografia. Você precisa dar um propósito, sabe? Sabe a história da missão? Então, você precisa ter uma missão para o seu trabalho. Porque quando você tem esse propósito para o seu trabalho, você começa a atrair diversas pessoas que pensam e que precisam daquilo ali que você está entregando, entendeu? Então, quando você cria esse propósito, você vai se tornar a primeira opção com certeza, independente do quanto você cobra e independente de onde você é. Então, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desses 7 motivos que levam ao cliente para poder estar te pedindo desconto. E deixa uma curtida aqui também, deixa um comentário para mim, eu vou adorar ler e te responder, tá bom? Até o próximo vídeo.